Desculpa, mas eu sou sincero. A gente precisa compreender que cada pessoa reage de um jeito, a maneira que a gente fala, ao que a gente fala, em que momento. Quando o assunto é grosseria, o mundo se divide ou entra em profundo paradoxo. E tem gente que é grosseiro e acha que desse jeito vai resolver muita coisa, né? Não tem problema nenhum com isso. Tem gente que é grosseiro, mas não gosta de uma resposta atravessada ou de um tomzinho ruim. E tem gente que não é grossa e muito menos gosta desse tipo de tratamento. E aí, tem jeito certo pra falar? Peraí, vamos por partes, né, Bruno? Vamos por partes, adoramos ir por partes pra poder pensar tudinho. E vamos começar com o exemplo do Cristo. Claro. Adoramos começar por Jesus porque ele sempre tem alguma coisa para falar em qualquer assunto dessa vida. Então vamos lá. Jesus, durante toda a sua passagem pela Terra, ele sempre foi muito generoso, bondoso, humilde, acolhedor e, por que não, simpático. Claro. Né? Existem muitos momentos na Bíblia Sagrada onde a gente vê uma postura muito firme de Jesus e só falta falar, vixe! Mas não é o caso. Porque afinal é Jesus também demonstrando ali a sua autoridade para os seus filhos, ainda ignorantes das leis de Deus. E fazendo tudo isso sem um pingo de ódio no coração. E sem indiferença, ele sempre está preocupado com o coração da pessoa com quem ele fala. Não, e Jesus sempre foi muito severo, gente. Quando tinha que chamar atenção do que estava errado, ele não economizava palavra, não economizava firmeza e muito menos convicção. E sempre muito enérgico, mas sempre muito justo também. Nunca grosseiro e nem indiferente ao peso que as palavras têm ao falar com as pessoas. E a diferença dele para nós é que nós temos essa dificuldade, né? Em saber escolher qual que é a palavra certa, o momento certo e o que dizer mesmo, sem ser grosseiro, sem ser estúpido, e quando usá-las. Até porque muitas vezes estamos dominados por um sentimento não justo, e às vezes impulsivo e até mau. E foi ele mesmo que disse, a quem amo, repreendo e castigo. Porque imagina também. Gente, não pode brigar assim, vocês vão se machucar desse jeito. Presta atenção na aula. É conteúdo da prova. Presta atenção. É conteúdo da prova. Não tem condições. Não dá pra ser ingênuo. Assim como a gente também precisa de um pouco mais de sensibilidade para não ser intransigentes em momentos que precisam de mais humanidade da nossa parte. Gente, pelo amor de Deus, cala a boca. Vocês não têm trabalho pra fazer, não? Ai, me ajuda. Desculpa encher sua paciência, mas eu não consigo esquecer isso que ele me disse. Pelo amor de Deus, Carolina, supera isso. Você tá nisso uma semana já. Supera isso. Que chatice. Totalmente sem condições também. Gente, viver entre seres humanos é como se fosse uma eterna negociação. A gente precisa compreender que cada pessoa reage de um jeito, a maneira que a gente fala, ao que a gente fala, em que momento. Eu conheço gente que sabe lidar muito bem com grosseria, mas eu também conheço gente que, nesse sentido, não sabe lidar muito bem e acaba até chorando muitas vezes. Tem gente que é assim, mas eu sou grossa, eu nem me esforço pra ser grossa, eu já sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. E tem gente que já chega com aquele discurso, né? Desculpa, mas eu sou sincero. Sempre tem disso. Jesus também fala, tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Quer dizer, né? A pessoa até pode ter aquela personalidade de aguentar a bronca, mas todo mundo gosta de ser bem tratado, né? Tô mentindo? Não. Gente, a gente vai fazer uma leitura agora no blog paivaneto.com. É um artigo muito interessante que se chama
Ide e pregai, a missão é nossa. Gente, é muito bom, dá uma olhada aí. Artigo Ide e Pregai, a Missão é Nossa, do escritor Paiva Neto. Já disse e repito, aos seres humanos se fala humanamente. Por isso, se tivermos meios maiores, uma poderosa mídia, faremos sempre muito mais. As mentes que considerem a comunicação como na verdade deve ser, de suma importância para o aprimoramento dos povos, certamente saberão transformar qualquer pedra bruta num diamante sem preço. Assim ocorre com as criaturas terrenas. A comunicação levanta ou derruba. A todos alertava o irmão Zarur. Uma palavra pode salvar uma vida. Uma palavra pode perder uma vida. Deus nos livre de causar dano a quem quer que seja neste ou no outro plano. Portanto, não desprezemos a comunicação e o marketing passados pela humanidade de cima, ou seja, dos Espíritos de Deus a nós. É essencial fortalecer, e já é tempo, essa mentalidade de comunicação do bem para todo o nosso esquema de trabalho, em que se destaca a pregação do Evangelho Apocalipse de Jesus em espírito e verdade, pelo prisma do seu novo mandamento, Boa Nova do Cristo Ecumênico, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, e capítulo 15, versículos de 12 a 17 e 9. E essa comunicação também é a nossa fala, até porque falar é se comunicar. E a gente gasta muita palavra perversa, maldosa, carregada de ódio, de desprezo, e isso causa um estrago. É só olhar por aí, né? Porque a gente vê que uma opinião atravessada pode gerar conflito de religião, de partido, time de futebol, ideologia, né? Então é uma palavra mal colocada para gerar uma coisa que, nossa, pode causar até a morte de muitas pessoas inocentes. E mesmo em menores proporções, a gente se desencontra muito por conta do jeito que a gente fala. Ou porque foi muito agressivo. Sai daqui, chispa! Ou inconveniente. Credo, você ficou horrorosa! Ou insensível. Engula esse choro! Vamos! Ou porque a gente não teve uma postura firme para chamar a atenção de algo que não estava certo. Ah, você repetiu de ano? Que isso não se repita mais, hein? As coisas sempre podem ser ditas, mas sempre tem um jeito melhor de dizer, né? Como eu sempre falo, se dá para melhorar, por que não? Acho que para ilustrar isso tudo, a gente pode contar aquela história dos dentes e do sultão, que é assim. Certa vez, um sultão sonhou que havia perdido todos os dentes. Ele acordou assustado e mandou chamar um sábio para que interpretasse o seu sonho. Que desgraça, senhor! Cada dente caído representa a perda de um parente de Vossa Majestade. Aí o sultão disse: mas que insolente! Como se atreve a dizer tal coisa? O sultão chamou os guardas e mandou que lhe dessem 100 chicotadas. Ordenou em seguida que chamassem outro sábio para interpretar o mesmo sonho. Senhor, uma grande felicidade vos está reservada. O sonho indica que irá viver mais que todos os vossos parentes. A fisionomia do sultão iluminou-se e ele mandou dar 100 moedas ao sábio. Quando este saía do palácio, um cortesão perguntou: como é possível? A sua interpretação foi a mesma de seu colega. No entanto, ele levou chicotadas e você moedas de ouro. E o sábio disse: lembre-se sempre, amigo, que tudo depende da maneira de dizer as coisas. E este é um dos grandes desafios da humanidade. É daí que vem a felicidade ou a desgraça, a paz ou a guerra. A verdade sempre deve ser dita, não resta a menor dúvida, mas a forma como ela é dita é que faz toda a diferença. A verdade deve ser comparada a uma pedra preciosa. Se a lançarmos no rosto de alguém, pode ferir, provocando revolta. Mas, se a envolvermos numa delicada embalagem e a oferecermos com ternura, certamente será aceita com facilidade. Isso me faz lembrar aquela piada. Nem sei se é piada, na verdade. Qual? Posso contar? Pode? Posso mesmo? Pode. Tá, então vamos lá. Tinha um senhor que se chamava Antônio. E aí, ele recebeu uma carta do Augusto, que era o seu conterrâneo, né? Recebeu uma carta dele, dizendo assim: Antônio, seu gato morreu.
Aí então, meio, né, ali na lata. Aí o Antônio ficou muito mal, né, porque era o gato dele de estimação. Aí a Célia, que é a esposa do seu Antônio, ela mandou uma carta para Augusto dizendo assim, né? Poxa, Augusto, não é assim que se manda uma carta, né? Seu gato morreu. Você tem que dizer, Antônio, seu gato subiu no telhado. Antônio, seu gato caiu no telhado. E depois, no final, falar, Antônio, seu gato morreu, né? Melhor, fica mais bonito. Aí, depois passou um tempo, enfim, acabou superando essa história toda. O Augusto mandou outra carta para Antônio dizendo assim, Antônio, sua tia subiu no telhado. E aí? É isso. Meio perigoso, Mas né? isso é muito perigoso, mas é Então. isso. É uma demonstração de como a gente precisa ter cuidado sempre com qualquer palavra que a gente for falar. O líder da Juventude Ecumênica da Boa Vontade de Deus, Paiva Neto, ele nos diz que o coração torna-se mais propenso a ouvir quando o amor é o fundamento do diálogo. Sim, falar sempre com amor. Mesmo quando você quer chamar atenção a algo que está errado, dá para falar com amor, porque também é ter postura, ter firmeza. E ele também, nesse livro aqui, Paiva Neto, Crônicas e Entrevistas, nos apresenta o subtítulo Liberdade e Respeito aos Outros. Vamos lá. Mas é necessário que haja liberdade de expressão e igualmente respeito às criaturas. Alguns consideram que ter liberdade não significa acatar a integridade alheia. Ora, ser livre não infere ser desrespeitoso. Cultivemos o direito de expressar o pensamento, mas reconheçamos a necessidade de cultivar os valores solidários. Sensacional. Muito. E tem também um texto de André Luiz, Espírito, em que ele vai falar também sobre essa esfera da palavra, que é muito bom para a gente pensar. Na esfera da palavra, André Luiz, Espírito, psicografia Chico Xavier. Certa palavra delituosa foi projetada ao mundo por uma boca leviana, e em breves dias, desse quase imperceptível fermento de incompreensão, nasceu vasta epidemia de maledicência. Da maledicência, surgiram apontamentos ingratos, estabelecendo grande infestação de calúnia. Da calúnia, apareceram observações impróprias, gerando discórdia, perturbação, desânimo e enfermidade. De semelhantes desequilíbrios, emergiram conflitos e desvarios, criando aflição e ruína, guerra e morte. Meus irmãos, para o médico desencarnado, o verbo mal conduzido é sempre a raiz escura de grande parte dos processos patogênicos que flagelam a humanidade. A palavra deprimente é sarna invisível, complicando os problemas, enegrecendo o destino, retardando o progresso, desfazendo a paz, golpeando a fé e anulando a alegria. Se buscamos no mundo selecionar alimentos sadios, na segurança e aprumo do corpo, é indispensável escolher conversações edificantes, capazes de preservar a beleza e a harmonia de nossas almas. Bocas reunidas na exaltação do mal assemelham-se a caixotes de lixo, vazando bacilos de delinquência e desagregação espiritual. Atendamos ao silêncio, onde não seja possível o concurso fraterno. Disse o profeta que a palavra dita a seu tempo é como maçã de ouro em cesto de prata. No entanto, só o amor e a humildade conseguem produzir esse milagre de luz. Para cooperar com o Cristo, é imprescindível sintonizar a estação da nossa vida com o seu Evangelho Redentor. Busquemos sentir com Jesus. Não nos esqueçamos de que a língua fala com os homens e de que o coração fala com Deus. Bom, gente, nós esperamos que esse vídeo, esse vlog do Atitude Jovem tenha feito sentido para todo mundo. Tanto pra gente, quando luta contra a grosseria, tentando aprender a melhor forma de falar com as pessoas, Tanto para quando a gente precisa falar com mais firmeza, com mais postura, quando o assunto é correção, atenção. coragem, minha gente, e humildade na mesma medida aprendemos com Jesus. Não, com certeza. E, gente, vamos pensar junto aqui. Porque Jesus, ele é o autor do Apocalipse, que tem muita revelação forte, dolorosa,
mas que também tem muitas revelações lindas e também cheias de esperança. Sim, para fazer o Apocalipse com todos aqueles alertas graves, tem que ser muito bem posicionado. E também ser muito amoroso, para poder passar todas aquelas coisas e poder deixar muitos ensinamentos e fazer tantos milagres, né? Só uma pessoa muito generosa nos daria as bem-aventuranças de forma a conduzirmos a nossa vida para a felicidade. E aí, se a gente se inspira em Jesus, a gente precisa perceber que ele nunca foi estúpido, mas ele sempre utilizou o tom certo para falar as coisas certas. Nossa luta é saber usar o tom certo no momento que precisa ser dito, fundamentado no amor, sempre. E na consideração de que nós somos humanos e precisamos ser tratados como humanos. E as palavras têm força, têm vida. Existe uma pesquisa do Dr. Masaru Emoto, cientista e escritor, e ele confirma que a água está intensamente conectada à consciência individual e coletiva dos seres humanos. Por exemplo, vão aparecer aqui umas imagens para vocês, mostrando como a água fica quando ela é exposta a estímulos do ambiente. Temos aqui um rio poluído, temos uma ameaça de morte, temos a voz de Hitler, temos a saída da nascente. Olha só que lindo, orações. E olha só que lindo a palavra, o som, muito obrigado. E se a gente se lembrar que o nosso corpo ele é composto por 70% de água, as palavras significam muito. Então, fica a dica. Então ficamos aqui, nos despedimos com a nossa saudação de paz. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. E aí, o que vocês acharam? Eu vi na internet e resolvi fazer. Mãe, esse prato não é meu preferido, mas eu sei que você cozinha muito bem. Então ficou ruim. Mãe, fica tranquila. Eu sei que você é uma ótima cozinheira. Eu sei que você pode consertar essa receitinha e fazer uma melhor. E aí, juventude gloriosa? Vocês já se inscreveram no canal? Só clicar aqui, do ladinho. Não se esqueça de ativar a notificação no sininho, ali embaixo do vídeo. E esse vídeo aqui? Assista que tá beleza, sensacional. Era só isso mesmo. Até!